muito bom quando a voz de Deus, ela está tão audível dentro de nós. Existe uma frase que eu gosto muito, ela é do Mike Murdock, é um grande pregador, é um grande homem de Deus, onde ele diz assim: quando você ficar envolvido com o sonho de Deus, Ele então ficará envolvido com o seu sonho. Que frase poderosa, né? E eu meditando nisso, nessa frase, em que eu me lembrei, porque a gente tem alguns livros dele e é poderoso, os livros desse grande homem de Deus. E é uma realidade, igreja. O céu tem feito convites para nós não só vivermos para nós mesmos, para a gente não só viver da forma que achamos que está certo, mas para a gente se deleitar no Senhor de dia e de noite. O Senhor faz um convite para mim e para você: olha, aprenda a confiar e a sonhar os meus sonhos. Porque quando você está tão envolvida com aquilo que é do céu, quando você está tão envolvido com os sonhos de Deus, fica tranquilo. Ele conhece melhor o teu coração do que ninguém, para poder envolver com os seus sonhos, para que os seus sonhos também sejam os dele. E como a gente sabe que Deus, Ele é muito especialista. Às vezes você quer sonhar com algo, mas Deus, Ele sonha muito maior e muito melhor. Então, se envolva, igreja. Se envolva com aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida, na tua história, nas tuas mãos, no teu coração. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus, o sonho dEle, começa muitas vezes a queimar em nós, de algumas formas que às vezes a gente pode não entender, mas quando nós vamos nos dar conta, nós vamos falar assim: poxa, mas não era o meu sonho, mas é o sonho de Deus. E como o sonho de Deus é muito melhor que o nosso, Ele vai fazer com que o nosso coração anseie muito mais por aquilo. E eu me fiz uma pergunta hoje: qual é o maior sonho de Deus? Porque se eu perguntar o seu, eu tenho certeza que você tem na ponta da língua, dentro do teu coração, um anseio, você tem um sonho para declarar. Você tem algo que você está esperando há muito tempo, algo que você quer viver, algo que você quer que concretize na sua vida. Você já tem um sonho dentro de você. Você já tem algo que está ansiando, está palpitando, você está falando: Deus, eu quero, Deus, faça acontecer, Deus, me ajuda para que esse meu sonho se realize. Mas quando eu me pergunto, qual é o maior sonho de Deus? Porque Ele tem muitos sonhos, mas o maior sonho de Deus resume em salvar vida, resume em salvar quem está perdido, resume em nos encontrar, resume em nos achar todos os dias, resume em ser um Deus relacional, um Deus que fala assim: ei, eu tenho um anseio de ter parte na tua vida. Então o homem, ele tem um sonho. O homem faz um tipo de planos para a vida dele. Mas os sonhos do coração de Deus, igreja, Ele começa, sabe, a preenchermos de uma forma que Ele nos contagia a entender do que vale se limitar apenas com algo tão pequeno, enquanto Deus está sonhando tão grande. E o sonho de Deus não é para alcançar apenas um só desejo, mas o sonho de Deus é alcançar todos os povos. Por isso que quando a gente fala assim: olha, está sendo abençoado da direita, da esquerda, de trás, da frente, sabe por quê? Porque Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus tem prazer em falar com o seu povo. Deus tem prazer em ministrar o anseio dEle em nós, igreja. Então o sonho dEle é grande. E eu quero falar um pouquinho sobre
sobre o apóstolo Paulo. Sobre Paulo. Um homem cheio de desejos, um homem de uma grande posição, um homem que era muito inteligente, um homem que era muito didático, um homem estudado. Só que a Bíblia vai falar que ele era judeu, só que ele já não estava ali na sua cidade, ele não estava servindo o seu povo, mas ele estava servindo em Roma. E servindo ali, havia um anseio no coração dele de defender a palavra de Deus. Havia um anseio no coração dele de querer fazer para Deus tudo da forma certa. Eu acredito que tanto você como eu já me vi inúmeras vezes assim. Deus, eu quero fazer tudo tão certo para Ti, mas sabe quando parece que o bem que eu quero fazer, eu acabo cometendo mal? E o mal que eu não queria fazer, eu acabo cometendo? Né? O apóstolo Paulo vai falar um pouco sobre isso. E às vezes na nossa boa intenção de querer fazer algo bom, a gente acaba se submetendo a coisas que não era o plano de Deus, não era o sonho de Deus, não era aquilo que Deus queria para mim e para você. E eu quero compartilhar com você, lá em Atos, capítulo 9, onde diz assim a palavra de Deus: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas da sinagoga de Damasco, de maneira que, caso ali ele encontrassem homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. E ele caiu por terra e ouviu-lhe uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Amém, igreja? E a Bíblia vai narrar que Saulo, ele era um homem com muitos anseios e exercia a sua função muito intenso. Eu e você precisamos sim ter uma busca intensa, viver intensamente aquilo que o Senhor tem nos chamado, amar o Senhor de todo o nosso coração, acima de todas as coisas. Mas nós precisamos saber quando nós estamos caindo em armadilha ou estamos entrando em lugares a qual o Senhor não nos chamou para entrar. E a Bíblia vai falar que ele queria o quê? Ele trabalhava tanto para Roma que ele estava até fazendo hora extra, meu irmão. Às vezes a gente não é assim, a gente já tem um trabalho. Mas às vezes você fala assim: não, pastor, eu preciso ganhar mais. Aí você arruma o trabalho, você já trabalha manhã, tarde, aí você arruma mais uma noite. Aí você trabalha ao ponto de ficar exausto, ao ponto de ficar tão cansado que você fala assim: eu não tenho tempo para buscar Deus, eu não tenho tempo para ouvir Deus, eu não tenho tempo para me dedicar a Deus, eu não tenho tempo para falar com Deus. E a Bíblia vai falar aqui que ele era um homem de conhecimento. E se tinha uma coisa que ele conhecia, era a palavra. Mas diga assim comigo: conhecer. Não, falei errado. Diga assim, ó: só conhecer não basta. É necessário viver. E eu creio que o convite que Deus tem para mim e para você nessa noite é isso. Às vezes você vai conhecer tanto. Às vezes você já ouviu falar tanto do amor de Jesus. Às vezes você já ouviu falar de tantas coisas que Ele faz em nossas vidas. Mas às vezes você tem vivido muito pouco daquilo e provado muito pouco daquilo que Ele pode fazer. E todo aquele que era muito conhecedor da palavra, mas não vivia ela, naquela época recebeu um pejorativo chamado fariseu. O considerado religioso. E eu entendo quando se fala de
religião não era para a palavra religioso ser uma palavra ruim, era para ser uma palavra boa. Mas foi dado justamente esse nome para pessoas que conheciam muito, estudavam muito, mas viviam-se pouco, tinham poucas experiências. É aquelas pessoas que apontavam, mas não fazia, que falava, mas não fazia. E a Bíblia fala que Paulo era um perseguidor dos cristãos. Paulo era aquele que matava, é aquele que matava sonhos, é aquele que matava a esperança de um povo que estava crescendo a cada dia mais. E a Bíblia vai falar que Paulo então ele pede, por que eu falei que ele estava fazendo hora extra? Porque ele não foi mandado para lá, mas ele viu que os cristãos estavam crescendo. E ele falou assim: eu preciso ir para Damasco, me dê cartas, me libera esse lugar, me libera essa cidade, porque eu preciso entrar lá. E quem estiver falando, eu vou prender para trazer para cá. Igreja, preste atenção. Existe algo que o Senhor coloca em nós e se chama paixão e devoção. Sabe aquele anseio de querer amar mais a Deus, de querer conhecer mais a Deus? Você já viu uma pessoa quando está apaixonado? Ela é capaz de largar tudo, de deixar tudo. Ela não quer ouvir pai, ela não quer ouvir mãe, ela não quer ouvir ninguém, mas ela sai ao encontro porque há uma paixão no coração daquela pessoa. E Saulo tinha um objetivo de chegar em Damasco. De chegar em Damasco e cumprir a missão dele. Por quê? Porque o que é considerado evangelho, o que tem se espalhado, a cura, os milagres, a transformação, o agir de Deus, a manifestação dele, ele estava enxergando naquela época, era tão religiosidade, era tão religioso, que tudo que ele estava olhando, ele achava que era errado, que ia contra a lei, que era como se fosse uma seita. Sabe, às vezes eu entendo que tudo aquilo que nós não entendemos, nós precisamos buscar conhecimento. Nós precisamos buscar em Deus uma verdadeira revelação daquilo que Ele quer que seja para nós. E olha só, a Bíblia vai narrar que Saulo, ele estava indo ao encontro do seu propósito. E o encontro do propósito dele não era encontro bom, irmão. Ele não estava indo preparado para fazer coisas boas. Por isso que o tema de hoje é rumo certo para poder chegar. Porque eu tenho certeza que se eu parasse aqui hoje, eu entregasse esse microfone e eu falasse assim: ei, aonde você está querendo chegar? Ei, aonde você está querendo colocar os seus pés? Ei, qual é o anseio, os teus sonhos hoje? Eu tenho certeza que você teria alguns lugares que aos teus olhos é muito bom e você precisa chegar lá. E eu quero declarar, você vai chegar. Mas você vai chegar do jeito certo. Você vai chegar da forma certa, com a consciência certa, da forma exata que Deus quer que você chegue. Algumas pessoas ficam perguntando: Paulo teve o nome trocado? Não, Paulo é Saulo. É que num determinado lugar o nome dele tinha o significado de Saulo, em determinado lugar o nome dele tinha o significado de Paulo. Mas a Bíblia, no grego, vai dizer que Paulo significava pequeno, humilde. No hebreu vai falar que Saulo significa o que se pediu, o que se orou por nós. Preste atenção nisso. Então a Bíblia fala que ele estava caminhando rumo ao seu destino. Muitas pessoas hoje em dia estão caminhando rumo ao seu destino.
rumo a viver o seu maior sonho, rumo a viver o seu maior sonho para se casar, para abrir uma empresa. E às vezes nesse trajeto que nós estamos indo, precisamos saber quem nós estamos mais perto. E a Bíblia vai dizer que Saulo tinha uma intenção, mas os planos de Deus são muito melhores que o nosso. E eu quero dizer para você que todas as vezes que você estiver caminhando na sua vida, seguindo em um propósito, nunca deixe de perguntar para Deus: Deus, faça o teu querer, faça a tua vontade, faça da forma que tu queres, haja da forma que tu queres, que os meus sonhos sejam os seus sonhos. E toda vez que nós estivermos saindo fora daquilo que é sonho de Deus, o Senhor vai falar assim, ó, shh. O que foi que aconteceu com Saulo? A Bíblia vai falar que ele indo, vai narrar assim, que de repente, quando ele se aproximava de Damasco, ele tinha chegado em Damasco? Não. A Bíblia fala assim, se aproximava de Damasco. De repente brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E eu fiquei com essa frase no meu coração essa tarde, perguntando: o que é ser um perseguidor? Aquele que persegue algo? Aquele que vive correndo atrás de algo? Aquele que importuna muitas vezes pedindo algo? Aquele que está reivindicando algo? Ou seja, Paulo tinha um anseio no coração dele, só que ainda faltava conhecer muito mais quem era Jesus. Às vezes existem alguns anseios dentro do nosso coração, mas para que se concretize, nós precisamos chegar muito mais perto dessa luz. Nós precisamos entender muito mais quem é Jesus. Nós precisamos começar a sonhar muito mais os sonhos que Ele tem para nós. E então Jesus olhou para ele e perguntou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porque não basta ser apenas um conhecedor. Hoje está muita moda, eu sou cristão. Está todo mundo colocando lá na rede social: eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Mas eu não quero romantizar o Evangelho. Porque o Evangelho fala de renúncia. Evangelho fala de cruz. Evangelho fala de dor, fala de promessas, fala de bênçãos, fala de milagre, mas fala de um povo que se entregou por amor também a Ele, que disse assim: olha, não sou eu mais quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. Há uma mudança. E só ser um grande conhecedor como Saulo era ser alguém que tinha muito conhecimento, mas pouco poder. É mais ou menos assim, ó. Tem um louvor que fala: você solta as palavras, mas não abre o coração. Às vezes a gente até fala assim: Senhor, não, eu sou do Senhor, eu estou entregue a Ti, Pai. Mas quando Deus pede uma coisa para nós, Ele vê que o nosso coração de verdade não está nele. Ele vê que de verdade a nossa vida não está nele. Ele vê que de verdade os nossos caminhos não estão sendo o caminho dele. Né? Tem um louvor que fala: dar meus lábios e não a minha alma.
Então Deus, Ele entende que toda vez que nós tivermos um sonho, Ele vai querer falar assim: eu quero fazer parte do teu sonho, eu quero fazer parte da tua vida, eu quero fazer parte daquilo que você está seguindo, eu quero que você entre no rumo certo. Aí Ele vai ao encontro de Saulo. Irmãos, eu creio que Deus tem vindo aos nossos encontros, e Ele tem falado ao nosso coração, e Ele tem mostrado os anseios, os desejos dEle. E Ele tem falado: olha, existe um lugar onde você consegue sentir muito mais a minha presença. Existe um lugar onde você consegue sentir muito mais quem sou eu. E aí então Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Quem és tu? Por quê? Porque ele conhecia, mas quando Jesus apareceu para ele naquele caminho, ele não tinha convicção de que era Deus. Ele não tinha convicção do que poderia acontecer na história dele. Eu quero dizer algo para você. Você não veio na igreja por causa de um convite. Você não veio na igreja por causa de um altar. Você não veio na igreja por causa de uma estrutura. Mas você veio na igreja justamente porque Ele marcou um encontro com você, porque Ele marcou um tempo novo, porque Ele anseia tocar em vidas. O maior sonho dEle é com que eu e você ansiamos muito mais pelos desejos dEle. E não é à toa que Ele parou tudo e Ele falou: peraí, eu preciso ir ao encontro desse homem. Eu preciso que a salvação chegue nessa vida. Ei, igreja, a salvação precisa entrar na tua casa. A salvação precisa chegar no teu trabalho. A salvação precisa chegar na tua família. A salvação precisa chegar em todos os cantos do lugar. Nós precisamos ansiar muito mais para as coisas do céu. Nós precisamos começar a se preocupar mais com aquilo que o Senhor quer que nós vivemos aqui nessa terra. Como a gente está cansado de saber, a nossa vida é um sopro, e aí, o que nós fizemos dela até chegar aqui? Quem ganhamos? Quem trouxemos sua presença? Quem falamos do amor de Deus? Com quais sonhos nós nos importamos? Com qual sonho nós sonhamos? Ah, igreja. Então respondeu-lhe a ele: eu sou Jesus a quem você segue. Ou seja, Jesus que dizia assim para ele: olha, você até conhece as minhas palavras, mas você nunca sentiu o meu toque. Ah, meu irmão, eu quero profetizar algo sobre as nossas vidas. Se muitas vezes você tem andado só ouvindo, eu quero que você comece a andar sentindo, a andar de verdade vendo a mão dEle, a andar de verdade sentindo o poder dEle, sentindo o que Ele está fazendo na tua vida. Não é apenas um convite, não é apenas um culto, mas é aquele poder dEle derramando sobre nós, através daquilo que Ele veio fazer em nós, igreja. Ele veio dizer para mim e para você: ei, eu vou te colocar no lugar certo, para você chegar aonde você precisa. Por isso que a gente costuma dizer: o propósito, o processo fere, mas o propósito acontece, cumpre. Eu acho que eu falei errado, irmão. O processo te fere, mas o propósito te cura. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando ele viu aquela luz, e ele sentiu ali quem era que estava com ele, a Bíblia fala que ele ficou 3 dias cego e sem comer. Mas Jesus olhou para ele e disse assim: levanta-se, entra na cidade, e alguém dirá a você o que você deve fazer. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu tive uma visão de Deus hoje, e eu fiquei muito chocada com tudo aquilo que o Senhor estava mostrando para mim. E eu comecei, sabe quando a Bíblia fala: olha, você orará e você
verás com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo, a forma que Ele age, da forma que Ele fala. Igreja, às vezes você é uma pessoa que tem entrado e saído, quarta e domingo, domingo e quarta, mas ainda a sua alma tem chorado, mas ainda a sua alma tem perdido por respostas, mas ainda a sua alma tem falado assim: Senhor, eu ainda não sei qual é o meu propósito de vida. Senhor, eu ainda não entendi porque eu estou indo para a igreja. Eu estou indo para agradar minha mãe, eu estou indo para agradar os meus pais, eu estou indo para agradar meu marido, eu estou indo para agradar minha esposa. Não, igreja. O Senhor está dizendo assim: você está indo para que eu faça você chegar aonde você precisa chegar, porque a terra não é o nosso lugar, mas o céu é o nosso lugar, e nós precisamos começar a caminhar, igreja, de uma forma que nós entendemos que o Senhor está querendo nos colocar no lugar certo. O Senhor está querendo dar um novo rumo para a nossa história. E Ele disse assim, Ele estava quase para chegar, mas quando Jesus aparece para ele, ele passa então a ficar cego. Como ele chega? Eu quero te dizer algo, você já pode ter tentado muitas vezes com a força sua, com as habilidades suas. Não, pastora, mas eu tenho recursos, eu vou conseguir. Não, pastora, mas eu tenho muito contato. Nossa, eu sou uma pessoa que eu tenho contato de todos os melhores empresários da cidade. Não, eu quero te dizer algo, que para chegar no lugar certo, da forma certa, para que você de verdade consiga alcançar também os seus sonhos, você precisa estar inserido e envolvido nos sonhos de Deus. Você precisa estar inserido no sonho que Deus tem sonhado para mim e para você. E a Bíblia fala bem claro sobre isso. Saulo queria chegar, mas se ele chegasse daquela forma, ele faria coisas erradas naquele lugar. Mas a Bíblia fala que um encontro com Deus, ele marca toda a nossa história. Não mexe, quando você de verdade tem um encontro com Deus, Ele não mexe só na sua vida, mas Ele toca em toda a tua casa. Ele toca em toda a atmosfera da sua família, igreja. Ele tem o poder de mudar, sabe? Por isso quando a gente insiste, sabe? Está chegando aí um encontro com Deus. Às vezes você é uma pessoa, pastora, eu nunca ouvi falar disso. O encontro com Deus, ele tem funcionado aqui 2 dias, sábado e domingo. Você se retira, você se afasta para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Você é ministrado, tratado, trabalhado, e você sente o poder de Deus. Mas gente, eu tenho certeza que daqui um dia eles vão soltar os vídeos de testemunhos. Quantas pessoas, era de uma forma, era de um jeito, mas um encontro com Deus na vida dela fez toda a diferença. Então convido você que ainda não fez parte disso: pastor, eu preciso desse encontro. A minha alma tem ido em lugares aonde o Senhor não mandou. Eu tenho colocado meu coração nas emoções. Eu tenho colocado a minha vida, sabe, em alguns perigos, como Saulo. Mas Jesus, quando encontrou ele, disse para ele: ei, levanta, entra na cidade, mas alguém irá dizer a você o que você deve fazer. Amém, igreja? Eu não sei de que forma, mas a minha oração é para que o Senhor, Ele acabe com o choro da sua alma, para que de verdade você comece a viver um rumo certo, de uma forma certa, com um encontro como esse. E a Bíblia fala que, como ele chegou até lá? Cego, mas a Bíblia fala que ele foi guiado. Ele foi guiado por pessoas certas, que levou ele no propósito certo. Mas o importante é que ele chegou da maneira correta, igreja. Não adianta só chegar. Às vezes você é uma pessoa: tenho vindo, tenho estado, estou participando, mas não abriu o coração ainda. Não aceitou esse convite de verdade dentro de você.
Hoje é noite de verdade, de aceitarmos aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos envolvido numa atmosfera, sabe, eu percebo, eu sempre digo isso no altar, eu percebo quando Deus parece que vai ligando uma pregação na outra, um fato no outro, e Deus vai querendo mostrar para a igreja, mais firme e forte do que nunca. É a forma que eu e você precisamos estar. Se coloque em pé, igreja. Eu quero estar orando com você. Essa passagem é o começo da história do apóstolo Paulo. É a conversão dele. É quando ele entendeu. Eu conhecia, mas agora eu quero passar a amar esse Deus. Eu quero viver com esse Deus. Eu quero andar com esse Deus. Eu quero ter relacionamento com esse Deus. Feche teus olhos. Que essa seja uma noite que haja conversão. De pessoas que começaram há pouco tempo, de pessoas que às vezes já estão há tanto tempo, mas ainda não sentiram esse toque. De pessoas que ainda não foram de verdade com uma palavra impactada, uma palavra que de verdade direcionou e mudou o rumo da sua história. Às vezes você é uma pessoa que estava há muito tempo chorando, que há muito tempo estava doente, sabe por quê? Eu entendo que todas as vezes que nós seguimos da nossa forma, achando que está certo, nosso coração vai adoecer. Mas eu quero dizer para você que existe alguém que vai de encontro com as suas feridas, alguém que vai de encontro com as suas dores, alguém que vai de encontro com as suas necessidades, e que vai unir você aos sonhos de Deus, que vai unir você ao propósito, e você então vai entender: era tudo que eu precisava, era tudo que eu queria, era tudo que eu necessitava. Ei, para de passar mais um dia da sua história chorando, para de passar mais um dia da sua história sofrendo, para de dar mais um dia sem saber aonde vai chegar, mas começa a confiar naquele que tem ido ao teu encontro e falado: eu quero marcar a tua história. Eu quero marcar a tua história, não é por uma popularidade, mas eu quero marcar a tua história. Eu quero marcar de uma forma sobrenatural, de uma forma que muda você de dentro para fora. Que seja uma forma de encontro, que seja uma forma de renovo. Você que há muito tempo não estava sentindo esse toque de Deus, eu quero dizer para você: um dia você já viu a luz sobre a tua vida, um dia você já ouviu Ele te chamar. Ele só está dizendo: ei, eu vou fazer você chegar no teu propósito, eu vou fazer você viver